Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Natiel Silva de Biologia e eu estou aqui para falar de ecologia, especificamente sobre sucessão ecológica, esse processo magnífico, ordenado, que é caracterizado pela modificação, pela substituição das comunidades ao longo do tempo em determinado local. Natiel, e realmente os seres vivos têm capacidade de modificar o meio? Com toda certeza. Óbvio que os fatores externos, como temperatura, água, recursos disponíveis no solo, também são importantes, também vão influenciar as comunidades vivas. Contudo, os seres vivos têm a capacidade de modificar o meio sim. E muitas vezes seres vivos aparecem, outros desaparecem, dependendo dos fatores positivos e negativos que o meio ambiente apresente para cada espécie e para cada organismo. Tudo bem. E o processo de sucessão ecológica, ele pode ser dividido em duas formas bem básicas: a sucessão primária e a sucessão secundária. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos juntos? Na sucessão primária, esse processo ele é caracterizado por acontecer em áreas que não tinha vida previamente, que não possuía vida anteriormente, áreas inanimadas, assim falando, como uma rocha, um local nunca habitado. Então, nesses ambientes, vão surgir as espécies pioneiras, que dão início ao processo. E a partir das espécies pioneiras, outros organismos vão surgindo e a comunidade vai se modificando ao longo do tempo. Natiel quer dizer, então, que no começo de tudo, no começo do mundo, que não havia vida, tudo hoje que nós conhecemos, foi um dia uma comunidade que surgiu de uma sucessão primária? Sim, tudo começou antes do inanimado, do não vivo. Beleza? Já fica aí uma dica bem interessante para vocês. Contudo, alguns locais possuem vida, essa vida é perdida e volta a apresentar vida. Natiel, o que tu está querendo dizer? Eu estou querendo te falar já da sucessão secundária, que é caracterizada por acontecer em áreas que previamente tinha vida e essa vida foi destruída, como uma região que foi desmatada, como uma região que foi queimada, uma região que sofreu a ação da lava vulcânica ou a ação de um tsunami, por exemplo. Nessas regiões que a vida foi destruída e voltou a apresentar vida novamente, nós chamamos então de sucessão secundária, que é muito comum no nosso dia a dia, quando nós vemos uma plantação, uma região que é desmatada, que é queimada e etc. Então é bem fácil separar a primária da secundária. Lembrem que as espécies que iniciam esses processos são chamadas de espécies pioneiras. E é sempre importante que nós tenhamos seres produtores nesses ambientes. Afinal, você já sabe que os produtores são as bases das cadeias alimentares. Tudo bem? Natiel, e quando a gente fala nas transformações que acontecem ao longo do tempo, quais nós podemos falar, por exemplo? Bem simples. Vamos falar em 3 palavrinhas agora, que são bem fáceis de você fixar ao longo do tempo. Uma comunidade inicial, uma comunidade no início da sucessão, ela pode ser chamada de ecese. Uma comunidade durante a sucessão, ou seja, nos estados intermediários, nós chamamos de série ou estados serais. E a comunidade no final da sucessão ecológica, nós chamamos de clímax. Tudo bem? Lembre, nem toda comunidade vai atingir o clímax, o ápice da estabilidade. Nem sempre o clímax será atingido. Beleza? Então fica essa dica para vocês também. Eu vou te falar de cada uma delas. Lembre que quando eu te falo em comunidade clímax, eu estou te falando em uma comunidade onde tudo aquilo que é produzido é consumido. É um local de autossustentabilidade. Estabilidade vem nesse princípio da autossustentabilidade. Tudo aquilo que é produzido é consumido. O que é produzido na fotossíntese é consumido pela respiração. Nós podemos também trabalhar sobre essa ótica. Ok? Natiel, e no começo e no fim? O que é que vai mudar entre o começo e o fim? Não dá para a gente medir o estado intermediário, mas nós podemos comparar entre o início e o fim. No início eu tenho poucas espécies. No fim, no clímax, obviamente eu teria uma maior quantidade de espécies. Então no início eu tenho uma menor biodiversidade, no clímax uma maior biodiversidade. Se no início eu tenho poucas espécies, as cadeias alimentares são simples. No clímax, como eu já tenho várias espécies, eu vou ter teias alimentares complexas.
Se eu tenho poucos organismos no início, eu tenho poucos nichos ecológicos explorados. Lá no clímax, como eu tenho vários seres vivos diferentes, de espécies diferentes, eu vou ter então mais nichos ecológicos explorados. Fica fácil entender desse jeito? Bem legal, não é verdade? Natiel, tudo que está no começo é mais instável? Talvez. Nessa ótica vai funcionar. No começo da associação ecológica, na comunidade inicial, na ESSESI, há uma instabilidade, sim. O clímax, que é o que se busca atingir, tem essa estabilidade. Natiel, em relação à produção de matéria orgânica. Obviamente, se eu for falar em quantidade, numa comunidade clímax, com a maior biodiversidade, com a maior riqueza de seres vivos, eu vou ter uma produção muito maior. Porém, como lá eu consumo tudo que eu produzo, sobra pouco. Então eu tenho uma alta produção, porém eu tenho um produto líquido pequeno. Ou seja, a diferença do produzido por consumido é praticamente nada, porque eu consumo tudo lá no clímax. No começo eu produzo menos, só que eu não consumo tudo, sobra um pouco. Então é importante lembrar disso, que no começo, em uma comunidade inicial, sobra um pouco. E é essa sobra que vai ser fundamental para o desenvolvimento do meio. Imagine uma comunidade se iniciando, se desenvolvendo e não há matéria sobrando, não há produtos orgânicos sobrando. Então vai dificultar que esse meio consiga se desenvolver adequadamente. Ficou claro para vocês? Então nós percebemos aqui algumas diferenças entre as comunidades iniciais e as comunidades finais, entre a ESSESI e o clímax. Tudo bem? Fica fácil então entender a sucessão ecológica, essa modificação, essa substituição de comunidades ao longo do tempo em uma determinada área. Tudo bem? Eu espero então ter te ajudado. Eu fico por aqui. Tchau!